Olá, queridos amigos ouvintes que acompanham o nosso CesaCast. Aqui é a Paty e o nosso podcast, A Inovação, sempre é uma das principais convidadas. E a gente discute inovação em todos os campos, da educação à mobilidade. E esse último, inclusive, é o setor que vamos explorar hoje. Vamos mergulhar no futuro de transporte, explorar como veículos autônomos, cidades inteligentes e tecnologias avançadas vão impactar a forma como nos movemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. E para enriquecer essa discussão, sempre gostamos de fazer aquela casadinha, né? Receber especialistas da nossa casa Cesa e parceiros do mercado. Hoje, então, se unem aqui com a gente a Ana Cláudia Didier, a Aninha, Sérgio Filho, que é o nosso Serjão, e, como convidado especial, o Wagner Andrade, representando aqui a Stellantis, uma das maiores e mais inovadoras fabricantes de automóveis do mundo. Juntos, vamos explorar as tendências emergentes, as tecnologias habilitadoras como a inteligência artificial, a IA, e a internet das coisas, a IoT, e discutir incentivos fundamentais para a inovação, como os programas Mover e Embrapa. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Pessoal, sejam muito bem-vindos. É muito legal receber vocês hoje aqui para estar falando sobre esse tema tão massa e que impacta bastante aqui o mercado. E para a gente aqui no Cesa, né, nem se fala, né, Aninha? Tá sempre muito presente dentro de uma das nossas grandes diretorias que nós temos aqui, né? Falar sobre inovação, olhando para o setor de mobilidade e o futuro do transporte aqui nesse cenário de inovação brasileira. Por favor, peço para que vocês se apresentem para que nossos ouvintes possam conhecer vocês um pouquinho melhor. Bem, eu sou Ana Cláudia Didier, sou gerente de operações e desenvolvimento de projetos de software aqui para as áreas eletroeletrônico e mobilidade, incluindo a indústria automotiva. E estamos aqui há 23 anos aqui no Cesa, trabalhando fortemente aqui com inovação e tecnologias de ponta. Que legal, Aninha, bem-vinda. Vamos lá pro Serjão, né? Porque aí a gente deixa o Wagner aí se apresentar também depois. Joia. Oi, pessoal. Eu sou Sérgio Filho, também conhecido como Serjão, né? Eu sou formado em engenharia elétrica, mas atuo na área de engenharia de software já tem um tempo e eu trabalho junto com a Ana. Hoje eu estou como Technical Manager aqui no César, atuando nessa frente também de mobilidade. Legal. Serjão, você tá onde aí para nossos amigos ouvintes saberem? Porque a gente tá vendo você nesse grande telão aqui. Isso, eu não estou no César Moinho, né? Parece, o fundo está bem legal aí, bem convincente, mas eu estou em Campinas, né? Então eu faço parte do time do César aí híbrido, eu trabalho remoto, né? Faço parte do time do César remoto e fico em Campinas, São Paulo. Legal. E o nosso convidado de honra hoje. Bom dia a todos. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite aqui do César, através da Ana e de você, Paty, para nessa conversa aqui, essa roda de conversa. Meu nome é Wagner Andrade, sou engenheiro mecânico e pernambucano, mas estou já fora de Pernambuco há muito tempo. Moro hoje em São Paulo, mas trabalho na indústria automotiva há mais de 25 anos. Entrei nessa indústria pela Fiat Automóveis, aqui em Recife, depois passei um período na Itália e hoje sou responsável pela área de eletromobilidade e mobility e planejamento e estratégia de produto para a América do Sul, na Stellantis, que é uma holding que junta as marcas principais aí aqui no Brasil, principalmente Jeep, Fiat, Ram, Peugeot, Citroën, entre outras, né? E a gente agora está nessa transformação, né, de sair de uma indústria automotiva para uma indústria de mobilidade sustentável e tecnológica. Então essa vai ser uma conversa legal, porque dá aí essa pegada para essa questão da inovação, dessa transição de novos modelos de negócios. Maravilha, Wagner. Então vamos começar logo essa nossa conversa, pegando esse gancho aí da tua apresentação. Você pode contar um pouco mais, né? Quais são as principais tendências tecnológicas que você vê moldando a mobilidade inteligente atualmente, né? A Stellantis tem se destacado em inovação no setor automotivo, né? Então você pode contar um pouquinho mais para a gente como é que você vê essas tendências tecnológicas? Sim, eu acho que o grande diferencial que a gente vê nessa mudança primeiro é a transição energética, né? A mobilidade sustentável, a mobilidade buscando a emissão zero de carbono por uma questão de sustentabilidade do planeta, né? Toda essa questão dos gases de efeito estufa e a indústria da mobilidade de automóveis, de uma forma geral, e veículos comerciais leves são emissores também. Não os principais emissores de gás de efeito estufa, mas são parte desse problema que a gente tem que resolver. Então, a grande tendência é buscar sistemas de propulsão
cada vez mais sustentáveis, limpos do ponto de vista de emissões de carbono. Isso traz uma tendência efetivamente também da eletrificação. E a eletrificação, o veículo elétrico é um novo hardware, é um novo sistema de propulsão que também embarcado no veículo elétrico você tem outras tecnologias muito mais software-oriented, muito mais vinculadas às questões de software. Então, o veículo que tinha uma característica de metal mecânico, de efetivamente metalurgia, né, dentro de uma lógica de indústria metalúrgica, volta a ser muito mais uma indústria agora mecatrônica e muito software embarcado com as tecnologias embarcadas. Aí você tem todas as nossas novas perspectivas, onde colocando o cliente ao centro de tudo isso, né, você tem ali uma nova experiência que você tem que oferecer para esse cliente. Então você tem que começar a construir todo um ecossistema que faça com que o veículo deixe de ser o fim e passe a ser o meio onde proporciona uma mobilidade sustentável, inteligente e com outras experiências e outros modelos de negócio que podem estar agregados usando essa plataforma que é o veículo, que é um device sob rodas. Então isso abre oportunidades, a exemplo do que aconteceu na telefonia, né? Quando você tinha o telefone passando agora para o smartphone, a gente está nessa fase da transformação para o smart car. Então essa aí vai ser a grande mudança, principalmente, que vai dar as diretrizes da nova indústria da mobilidade, usando os produtos como meio e não como fim. Muito legal, né? Deixando aí os veículos mais autônomos, né? A gente pode pensar também, né, em relação à eletrificação, né, também nesse contexto, né? Sim, o veículo elétrico exatamente tem essa pegada por uma questão da descarbonização, né? Ele é um veículo que emite zero, né? Então, automaticamente já é a grande tendência. Só que o veículo elétrico, ele é muito mais fácil de trazer outras tecnologias para você fazer o controle. Por exemplo, o veículo autônomo é muito mais fácil de você ter com a conectividade, com o avanço de toda a infraestrutura de conectividade 5G, a transmissão de dados e o controle e todo o avanço também dos sistemas de mapa, de roteirização e inteligência artificial, isso tudo vai ser mais ágil do ponto de vista de desenvolvimento das ferramentas e das soluções para que você atinja essas oportunidades de veículo autônomo. Você tem, por exemplo, veículo autônomo que vai do nível 0 até o nível 5. Ou seja, em termos de dificuldade. O 5 é aquele que o veículo anda sozinho. Só que você fazer isso com um veículo a combustão, para você conseguir controlar todo um veículo a combustão, um motor a combustão, a transmissão, marchas e todos aqueles sistemas de propulsão mais complexos, é muito mais complicado do que um veículo elétrico, que é muito mais com um pulso elétrico de uma forma mais simples, e isso sendo conectado via internet com toda a infraestrutura de 5G, fica muito mais fácil. Então, atingir esse patamar de veículos autônomos, por exemplo, com o veículo elétrico é muito mais fácil do que com o veículo a combustão. E automaticamente, toda essa conectividade que proporciona isso também traz outras coisas que podem estar ampliando também o aspecto da interação do passageiro, do próprio motorista com a máquina e em outros sistemas, seja com sistemas de roteirização, seja com sistemas embarcados de infotainment, que vão ter também entretenimento, a questão dos displays também digitais, comando de voz. Então, ou seja, toda essa, digamos assim, esse aparato tecnológico embarcado no veículo vai fazer com que sempre proporcione uma melhor experiência no deslocamento de uma pessoa dentro de um novo veículo, nessa categoria de veículos tecnologicamente smart car, de um ponto A a um ponto B, proporcionando a melhor experiência de mobilidade para essas pessoas. E aí o Serjão, talvez, como engenheiro dessa área, possa complementar um pouco mais sobre essas questões tecnológicas, né, Sérgio? Isso, eu ia inclusive puxar esse gancho para o Serjão e para a Aninha, né, perguntar, né, o Wagner comentou sobre a IA, né, aplicada nessa tecnologia de inovação do smart car, né. Pessoal, como é que a IA e o IoT estão sendo aplicados no desenvolvimento de soluções de mobilidade inteligente, né? Conta pra gente um pouquinho mais, compartilhando alguns exemplos, inclusive práticos, se vocês puderem. Legal, muito bom. Eu acho que assim, tanto a IA quanto o IoT, né, desempenham assim papéis super importantes na evolução dos veículos conectados, né? Então, ambos transformam a forma como interagimos com os carros hoje, né? E como eles operam, né? Wagner trouxe muito bem aí a questão da condução autônoma, né? Mas antes até da condução autônoma tem toda a parte de segurança e assistência ao motorista, que são os níveis anteriores que Wagner comentou, né? Entre o nível 0 e nível 5, né? Então, hoje a gente já tem, na cadeia automotiva aqui do Brasil, brasileira, tem bastante veículos já nível 1, nível 2, né? Então, tem muitos veículos aí. Isso auxilia muito no dia a dia do usuário, evita acidentes, ajuda em muitas questões, né? Então, acho que essa segurança ativa que
os veículos têm? Usando sensoriamento, né? Então, onde que entra o IoT, né? Sensoriamento. Então, tem sensores como radar na frente do veículo, câmera que cria toda uma visão computacional para entender a situação do trânsito, efetuar, brecar automaticamente, fazer a frenagem automática do veículo, né? Então, tudo isso daí está interligado, né? Num nível maior, no nível 3, vamos dizer assim, você já junta toda essa parte de sinais de IoT e já traz a inteligência artificial junto, para ela poder tomar decisões com essas informações, com esses dados, né? Então, isso é muito interessante, porque você pode sair de uma situação, o veículo pode, em algum momento, ele pode até acelerar, se ele vê que um veículo atrás está vindo a colidir a ele conseguir acelerar automaticamente para ele sair da situação, isso é possível, né? Então, juntando a IoT com o IA, gera todo esse conjunto que é possível fazer toda essa questão da segurança quanto à condução autônoma também, né? E uma outra coisa bem interessante que a gente observa, né, que é importante que a gente vê, é o monitoramento do comportamento do motorista, né? Por que que é importante? Porque hoje a gente tem, né, nessa mudança, né, nessas assistências, o veículo, muitas das vezes, ele passa a ser um pouco intrusivo no dia a dia do motorista, né? Então, às vezes, ele faz alguma coisa que o motorista não sentiu que não gosta, tal. Então, onde que entra a IA, né? O machine learning, deep learning, onde que entra nessa questão? A gente consegue, através com os dados e o jeito de dirigir do motorista, essas seguranças e esses assistentes conseguem ficar personalizado para esse tipo de motorista, né? Então, existe essa possibilidade do veículo aprender o motorista e conduzir de forma segura e também não ser tão intrusiva, né? Então, isso é muito interessante. Então, tanto o IA quanto o IoT andam juntas com esse objetivo, né? E aí, com tudo isso, é o quê? Melhorar a experiência do usuário, né? No dia, porque hoje o motorista está no centro, né? O veículo não é mais o fim, como o Wagner disse, né? Então, hoje está no centro, o motorista é visto como principal, né? E nessa questão também que o Wagner trouxe da experiência, tem também toda essa questão do V2X, né? Que a gente ouve muito falar e que a gente, inclusive aqui no César, a gente já fez pesquisas em cima de V2X, né, que é a comunicação de veículos com qualquer elemento que seja na rede, né? Pode ser infraestrutura, pode ser pessoas, outros veículos. Então, nos veículos elétricos, especificamente, toda essa parte de interfaces ubíquas, né, como que você interage com o motorista? É uma área de pesquisa muito interessante que vem se desenvolvendo muito também, né? Qual a melhor forma de interagir com o motorista? De forma que você não pregue a atenção dele. Então, existem inúmeras formas, não é só o painel na frente. Tem toda a questão sonora, toda a questão tátil, de repente uma movimentação no volante, né? Então, essas interfaces ubíquas hoje também são muito estudadas, né? Existem laboratórios específicos para isso, inclusive a gente tem um aqui no César, né? A gente tem um de Então, neurodesign, né? De neurodesign, exatamente. Então, esse laboratório de neurodesign faz esses estudos, né? Entende qual que é o melhor feedback para o usuário em qualquer uma das situações no dia a dia ali de uso do veículo, né? Então, está tudo muito interligado, né? Isso é muito interessante, porque a tecnologia hoje habilita essa construção, essa evolução que a indústria automotiva tá passando, né? Então, isso é muito bom. E soma a tecnologia com a indústria automotiva para o desenvolvimento de veículos cada vez com melhor experiência para o usuário. Isso, eu queria complementar, Paty, que não é... A gente fala muito de IoT, a gente fala muito de IA, mas como o Sérgio aqui estava falando, né? Ele falou aqui de machine learning, ele falou de visão computacional. Então, na verdade, o que a gente vê hoje é o carro como sendo um objeto que estará conectado, onde a gente vai estar trabalhando com diversas tecnologias habilitadoras aí, tá? Então, é um carro inteligente. E a gente, quando está falando de mobilidade, smart mobility, é exatamente a mobilidade inteligente. E essas tecnologias vão ajudar não apenas a fazer uma gestão eficiente da frota no país, na cidade. Quando a gente fala de Smart City, a gente também está falando de uma cidade com um tráfego inteligente, certo? E aí essas tecnologias habilitadoras vão permitir, por exemplo, que um carro conectado com outro carro, ou o carro esteja conectado com o semáforo, ou com as instituições comerciais ao longo da via. Isso permite uma otimização do tráfego. Imagine, por exemplo, se a
gente tem o carro conectado com os diversos sinais de trânsito, você tem uma roteirização inteligente, utilizando exatamente inteligência artificial, redes neurais e outras tecnologias, que detecte que uma ambulância está indo de um ponto A, pegar um paciente na sua residência até um determinado hospital ou de um ponto onde teve um acidente. Ele vai conseguir mapear isso e vai conseguir roteirizar não somente o percurso daquela ambulância, como toda a adjacência, para que a ambulância chegue o mais rapidamente possível até o seu destino. Tá? Então, isso, se a gente for olhar, é a tecnologia em prol da comunidade, da sociedade. E, além disso, a gente pode pensar também nessa gestão de frota através da utilização de todo o sensoriamento e visão computacional e o que está acontecendo no carro em si, como você ter uma manutenção preditiva e preventiva mais eficiente. Para evitar que o carro quebre, aquele motorista já vai saber antecipadamente que o seu freio não está funcionando bem, que ele precisa fazer uma correção antes que aquilo vire realmente um problema e ele fique sem um carro, ou que possa causar um acidente. E também avaliar como está a condução daquele motorista. A gente consegue, com as tecnologias, avaliar o comportamento dele. E detectar como estão as emissões de gases de carbono, se ele dirige com mais eficiência energética ou não, se ele dirige como é que está a atenção daquele motorista. Isso hoje já é uma realidade na gestão de frotas de caminhões, por exemplo. A gente aqui no CESA já vem trabalhando com isso, com Attentive Driving e com o behavior do motorista, tá? Então, isso tudo já é uma realidade que falta agora a gente levar para a frota geral dos automóveis de passeios, né? Do veículo, né? do veículo do dia a dia. Né? Isso é muito legal, porque quando vocês falam essas informações, né? Especialmente quando penso justamente nessa parte de manutenção preventiva, né? Começar a ter um pouco mais de informações e dados para que possam interagir não só com os smart veículos, mas também olhando para as cidades, né? Acaba que junta uma grande tendência, né? E você começa a traçar possibilidades com esses dados de melhorias, de projetos, por que não, né? Ações que vão trazer uma devolutiva massa para as cidades, né? Com base nisso que vocês estão falando, pessoal, pensando nas tendências atuais, especialmente, né, do nosso mercado, como é que vocês projetam o futuro do setor de mobilidade nos próximos 5, 10 anos, né? Quais tecnologias ou modelos de negócios emergentes poderão liderar essa transformação a partir do que vocês estão trazendo aqui para a gente? Eu acho que, começando aqui do ponto de vista da indústria, saindo dessa transformação da indústria automotiva para a indústria de mobilidade, né, a gente vê exatamente o veículo sendo essa plataforma de negócios, né? Então, ele pode ser uma grande interação do ponto de vista do usuário com uma série de oportunidades de negócios, inclusive se tornando uma plataforma até de marketplace, porque enquanto você estiver dirigindo ou se deslocando dentro de um determinado veículo, com todo esse aparato e todos esses sistemas embarcados, com toda essa interação com, por exemplo, o infotainment e sistemas de entretenimento, você pode estar começando a induzir também naquele período para não ser um período ocioso. Se você coloca, por exemplo, o próprio nível de autonomia, do ponto de vista de segurança, você dá mais liberdade para o motorista começar a interagir, assistir um filme, ouvir um podcast, você ter também ali algum push de algum tipo de mercado que tem interesse em ele fazer algum tipo de compra em cima daquele trajeto que ele tem, de uma necessidade que ele tem pelo perfil de consumo que ele tem, baseado em cima dos dados de consumo de alguma plataforma. Então, a questão, por exemplo, de ter uma plataforma de marketplace embarcado dentro dos veículos, começa a ver uma oportunidade de começar a monetizar outras fontes de rendimentos através de modelos de negócios inovadores, de coparticipação de receitas ou de revenue share, que é compartilhamento de receitas em cima de nós impulsionarmos determinadas demandas de consumo para determinados segmentos, que não necessariamente somente aqueles tradicionais que estavam ali no aspecto vinculado ao veículo, ou seja, você ter que ir a um posto de gasolina, que aí já ampliaram a loja de conveniência, mas na hora que você tem todo esse mundo do IoT integrado e você isso com o veículo interagindo com toda essa comunidade, você pode ter ecossistemas de negócios e marketplaces que você vai ter ali de consumos de oportunidade baseado em cima daquela questão de necessidade do cliente naquele momento por onde ele está passando. Por outra
forma também, ou seja, você vê aí em indústrias, por exemplo, de seguro, você tem a questão das seguradoras que cada motorista, em termos de trajeto, em termos de comportamento de direção, em termos de até o estado físico que ele está, os dados que ele consegue ter do ponto de vista do veículo, as questões de nível de manutenção desse veículo, como ele está, você pode começar a vincular aquele CPF naquele chassi daquele carro e aquele carro tem um seguro muito mais competitivo pelo nível de cálculo autorial de risco, por exemplo, que um outro motorista fazendo a mesma rota no mesmo tipo de veículo, por exatamente cada um ter a sua peculiaridade, né? Então, cada um dirige de um jeito, cada carro tem um nível de manutenção que está mais ou menos degradado. Então, essas oportunidades você começa a customizar, a individualizar efetivamente o tratamento para cada cidadão, para cada usuário, de forma específica. E essa tecnologia toda vai cada vez mais sendo evoluída e aprendendo, né, com esses comportamentos. Então, modelos de negócios mais disruptivos, muito mais para fazer, como eu falo, o veículo ser uma plataforma de impulsionadora de novos negócios, né, ligados a todas essas tecnologias embarcadas. É o que a gente chama de MaaS, né, Wagner? Mobilidade Isso, as a Service. E aí, com a mobilidade como serviço, a gente percebe que haverá aí um crescimento dos negócios, como também das ofertas, né? Você vai poder ter vários modais integrados, por exemplo, para a sua mobilidade. Então, ao invés de você utilizar um determinado aplicativo para chamar um automóvel, você, através daquele aplicativo, ele já vai te integrar com o trem, o metrô, o veículo por aplicativo, a bicicleta elétrica, de forma a permitir que a sua movimentação seja a mais eficiente possível, a mais rápida possível. Tá? Então, através de uma plataforma só, e através de meios de pagamento também eletrônicos e unificados. E isso também, se a gente for olhar para a modalidade do veículo elétrico, para os próximos 5 a 10 anos, a gente percebe que haverá um crescimento, embora aqui no Brasil a nossa matriz energética também ela é uma matriz energética limpa e a gente também tem o biocombustível. A gente entende que para os próximos anos não vai ser somente carro elétrico, né? A gente vai ter o carro elétrico e vai continuar vendo o carro movido a etanol. Mas, dentro do contexto do carro elétrico, a infraestrutura de recarga ela também tende a crescer, que hoje isso é um problema. E a conectividade veicular também, o que eu vejo para os próximos anos, a gente conseguir ter uma padronização da forma de conexão entre os automóveis, que hoje não existe, né? O veículo da marca A não conversa com o veículo da marca B, então é necessário haver uma regulamentação e a Anatel já vem trabalhando com relação a isso. A gente sabe de fontes que é uma tendência, isso precisa existir, e a conectividade do veículo com qualquer coisa, né? Que é o V2X, como o Sérgio aí já tinha falado. Exato. E aí, só complementando, né, a pergunta de Paty aí, eu gosto muito de fazer a analogia do telefone celular, né? Ali nos anos 2000 e pouco, o telefone servia só para falar, né? Então, assim, todo mundo ligava, usava, o telefone não era tão querido assim como aconteceu com a mudança do smartphone, né? Então, essa evolução do smartphone trouxe o telefone ali para o centro, né? Toda essa construção de novos mercados, do marketplace, né? De tudo isso, e eu acho que na questão dos veículos, é uma tendência nos próximos anos, né? Isso já acontece, tem veículos que já têm seu marketplace ali, tem aplicações que o usuário pode utilizar dentro do veículo, não precisa do celular, inclusive, né? E na questão também da gamificação, né? Então, por exemplo, você tem um veículo, vou citar um exemplo aqui, né? Você tem um veículo hoje flex, né? Mas que seria interessante o incentivo ao uso do etanol, por questões da emissão. Então, o próprio veículo, ele traz na interface dele ali uma informação para você, por exemplo, de como que você está economizando, como você está contribuindo para o meio ambiente, para o mundo, abastecendo com etanol, né? Mostra para ele, através de uma gamificação, pode até dar prêmios, pode até ter um incentivo financeiro, quando ele for fazer a revisão, ele lá fala, pô, você andou mais no etanol, então você vai ter um desconto aqui, que é o desconto que a gente está promovendo para você aqui por conta do meio ambiente, a gente tem essa parceria aí. Então, você vai ganhar 10% de desconto na revisão, criar esses modelos diferenciados
baseado no uso, no incentivo, né? Então, acho que isso aí é uma possibilidade, isso vai acontecer, é nítido que isso está caminhando para esse sentido, e o veículo cada vez mais, meio que não substituindo o celular, mas indo na mesma tendência do De telefone, né? relevância, né? Exato, e as pessoas querendo o veículo, né? Porque no passado existia até umas pesquisas que falavam que os jovens já não querem mais carro, né? Então, que existe, mas eu acho que isso está mudando um pouco novamente, né? Porque o veículo ele está vindo para um outro patamar, né? Ele não é simplesmente ali só para levar você do ponto A para o ponto B. Tem uma experiência toda envolvida ali dentro, né? Isso é muito legal e com certeza isso eu enxergo isso muito claro no mercado aí, evoluindo para esse caminho. Se eu puder, só finalizando esse papo aqui com essas colocações da Ana e do Serjão, eu acho que, por exemplo, Stellantis, vendo essa contextualização, né, ela criou essa estratégia dela em termos de tecnologias de propulsão de forma sustentável e chamada que é o biohybrid, é a tecnologia aliada dos biocombustíveis, etanol principalmente, com sistemas de eletrificação desde baixa voltagem, de baixo custo, até veículos 100% elétricos, exatamente porque toda essa tecnologia embarcada também tem um custo. E automaticamente esse veículo tende a ficar um veículo mais caro, mais oneroso. Então, a questão da mobilidade também tem um aspecto da acessibilidade dessa mobilidade, né? Então, você começa a ter maneiras de você também ofertar isso ou incentivar o uso dessas tecnologias e também monetizar isso para que o próprio consumidor tenha incentivos também para ele usar essas tecnologias de forma mais assertiva. Então, por exemplo, a questão da descarbonização é o problema raiz, é o problema chave para você trazer toda essa tecnologia para dentro dos veículos em relação à mobilidade sustentável. Então, por exemplo, o crédito de carbono é uma commodity que vai tender a ser uma commodity que vai valer tanto quanto outras commodities que você tem em minerais. É uma commodity virtual, tipo, vai virar uma criptomoeda. E essa criptomoeda, baseada na tokenização do crédito de carbono, pode ser incentivos, por exemplo, para você ter vários programas de loyalty, de fidelidade, de trocas de benefícios para que você incentive o consumidor para essas tecnologias. E do ponto de vista de custo, essa tecnologia para você massificar, tem primeiro a escalabilidade do ponto de vista de produção, você consegue reduzir, ou seja, o carro elétrico hoje, a bateria é quase 50% do custo do carro, e ainda existe uma necessidade desse tipo de componente ser realmente mais acessível do ponto de vista de custo. Então, hoje o carro elétrico é mais caro do que um carro a combustão, por esses componentes, principalmente a bateria. Então, isso traz também um desafio da acessibilidade dessas tecnologias. Então, o Mobility as a Service, mas principalmente também a economia do uso versus a economia da posse. Então, ou seja, modelos de negócio de nanolocação, locação por minuto, locação de veículos em vez de você ter que fazer o investimento na compra, até pelo próprio comportamento desses milênios que têm muito menos interesse de investir e aportar um determinado montante de dinheiro na compra de um veículo, que antigamente era um modelo de status, agora é muito mais um modelo de entretenimento e de mobilidade interessante, né, do ponto de vista com essas tecnologias embarcadas. Então, diversificar também os modelos de acesso a essa tecnologia, saindo daquele modelo de compra, de posse versus o modelo de uso, e usando car sharing, nanolocação e outras formas de subscription, integrando outros modais através dessas plataformas, dá para essas pessoas essa opção de escolha e dá acessibilidade e democratiza o uso dessas tecnologias em todos os níveis. Né? Exatamente. Nossa, muito legal. E assim, falando nas oportunidades, né, que a gente está aqui discutindo, né, que é incrível quando a gente pensa e se lança aí, né, para esses próximos 5, 10 anos, um outro tópico muito importante são os incentivos, não é mesmo? Então, assim, o mover, né, que a gente comentou logo no início, né, e a Embrap são importantes para impulsionar a inovação. Vocês poderiam falar um pouco mais, né, explicar como esses programas funcionam justamente para que possam impulsionar mais e que tipo de benefícios, né, que eles possam oferecer para as empresas e para as startups? Tá, o programa Mover é um programa Mobilidade Verde, lançado aí pelo Governo Nacional. Ele é uma continuidade do Rota 2030, tá? E que tem como objetivo impulsionar a indústria automotiva brasileira e não apenas isso, mas também incentivar a questão da descarbonização. Então, por isso o nome, Mobilidade Verde. E a gente percebe que já existe uma corrida da indústria
para buscar exatamente tanto esse autodesenvolvimento, olhando para a indústria do ponto de vista de indústria 4.0, da melhora no próprio processo fabril, como também na questão da evolução dos veículos que estão sendo produzidos, né? E com isso daí a gente tem diversas formas de incentivos, que vão desde incentivos com relação à parte tributária, não é isso, Wagner? Como também incentivos para investimento em pesquisa e desenvolvimento, certo? E aí é aí também onde entram as unidades coordenadoras, como a gente tem a Embrapi, fortemente ligada à indústria, a gente tem a Fundep, a Finep, o BNDES, o próprio Instituto Senai também de inovação. Então, todos eles estão juntos aí nessa grande proposta de transformar a indústria automotiva brasileira. E bem como toda a indústria adjacente, tá? Que vem por todo esse programa. E até movendo essa parceria, né? Acho que um ponto bem interessante do Mover, né? É promover essas parcerias entre universidades, centros de pesquisas, como nós, o César, né? E a indústria automotiva, né? Facilitando a transferência de conhecimento e tecnologia para todo o setor, né? Então, acho que isso é muito estratégico do Plano Mover, que junta todo mundo, né? Porque a indústria, com essa transformação da indústria, nós, ICTs, universidades, tem que fazer parte desse processo, né, para auxiliar, ajudar e trazer essa tecnologia e esse conhecimento para dentro das indústrias. E o Brasil tem esse conhecimento. Tá? A gente tem conhecimento de tecnologia de ponta, não é somente olhar para o que está sendo feito lá fora, não. Aqui a gente tem grandes centros de pesquisa e com profissionais extremamente capacitados, tá, para esse desenvolvimento. A gente aqui no César, por exemplo, como Instituto de Ciência e Tecnologia, já estamos trabalhando aí à frente, né, com essas tecnologias habilitadoras e atuando em projetos de pesquisa altamente evoluídos já. Inovadores, tá? né? Inovadores, exatamente. Legal. O Wagner, quando a gente pensa no papel dos incentivos, né, falando sobre o Mover e a atuação do Embrap, né, nessa aceleração de projetos, como é que lá vocês, junto com na Stellantis, têm essa oportunidade, né, de desenvolver, né, como é que é esse papel? Não, é de muito exatamente fomentar realmente esse desenvolvimento integrado com essas instituições, com startups, com a academia também, em termos de pesquisa aplicada. O Mover, como a Ana falou e o Sérgio complementou, é um programa muito interessante, porque ele já vem de um nível de maturidade que começou no Inovar Alto, passou pela Rota 2030, e agora nós estamos na fase do Mover. Então, são praticamente já quase mais de 15 anos que está vindo de um aprendizado para fazer exatamente esse adensamento da nossa cadeia produtiva nacional, que tem uma participação importante no produto interno bruto, né, do ponto de vista de geração de emprego, de gerações na economia como um todo, e que precisa ser transformada para essa nova realidade dessa transição energética, dessa transição tecnológica. E isso significa você ter que renovar todo o parque fabril, trazer novas tecnologias, como, por exemplo, novas fábricas, que aqui nós temos os minérios e os minerais, e as commodities minerais para, por exemplo, os carros elétricos, principalmente bateria, mas as baterias hoje são concentradas na China, então a gente tem que começar a desenvolver, inclusive, tecnologias e produção aqui localmente, né? Fazer, inclusive, desenvolvimento de novas soluções de bateria que não existem ainda no estado da arte, para aqui, para a nossa região, para que a gente consiga também, inclusive com a nossa matriz energética, ter uma produção de novos componentes verde do ponto de vista de pegada de carbono e com tecnologias que possam vir, não só ser utilizadas aqui, como também exportadas. E a gente usa, e a gente como Stellantis tem uma estratégia de impulsionar muito esse trabalho em conjunto, porque nós somos um dos principais usuários dos fundos de fomento do programa Mover, como foi do Rota 2030, fazendo projetos de inovação, de pesquisa e desenvolvimento, trazendo também o pessoal das universidades e aí os futuros mestrandos, doutorandos também que embarcam nos nossos projetos para serem depois os profissionais conosco depois nessas etapas, depois de levar
o projeto para efetivamente produção em escalabilidade de nível industrial, né? Mas efetivamente nós temos aí hoje várias áreas dentro da empresa e o programa incorpora desde a indústria do ponto de vista de produção até do ponto de vista da aplicação no produto na ponta e até ecossistemas que envolvem terceiros que são, por exemplo, trabalhar com o nosso parceiro e os parceiros da estrutura de recarga que vai ter ali a necessidade de recarregar um carro e esses sistemas de recargas hoje são muito fragmentados, são muito aplicados em cima de aplicativos, então a gente começou a trabalhar, por exemplo, com interoperabilidade. Nós conseguimos fazer um trabalho que é basicamente o que aconteceu na telefonia de home, porque se você vai recarregar um carro, em cada ponto de recarga, às vezes são operadores de recarga diferentes que gerenciam aquele ponto de recarga com aplicativos próprios específicos. Então imagine um consumidor sair de um ponto A a um ponto B, em cada ponto de recarga ele tem que baixar um app, fazer um engajamento no app, colocar o meio de pagamento ali e fazer a recarga através daquele app. Então a gente trabalhou em cima de um projeto chamado Interoperabilidade para, por exemplo, fazer uma plataforma de integração de todos esses gestores de pontos de recarga numa única plataforma, e isso está integrado na nossa plataforma de marketplace, que é espelhada no infotainment do veículo. Esse projeto foi muito legal, porque ele fez parte de um desafio que nós lançamos. A startup veio conosco, foi incentivada também pelo Projeto Mover e principalmente agora a gente ganhou, dentro do ambiente Stellantis, nós temos o Startup Awards, ele ganhou o prêmio mundial do desafio desse ano na área de eletromobilidade. Então, a gente aqui no Brasil, mesmo ainda não tendo um nível de eletrificação que tem como na Europa e nos Estados Unidos, e os nossos profissionais aqui, as nossas soluções foram referências para a gente ganhar um prêmio global que está sendo exportado para as outras regiões. Então, a gente mostra que aqui o Brasil pode ser uma plataforma também de exportação de soluções tecnológicas para os outros mercados, não a gente importar. E outra coisa também é que cada vez mais a questão da customização dos nossos problemas são muito mais locais do que globais, ou seja, não dá para você simplesmente copiar as soluções de negócios, modelos de negócios, soluções tecnológicas. O que funciona nos Estados Unidos e na Europa não necessariamente vai funcionar aqui. Então a gente vai ter que customizar as soluções para a nossa realidade. A infraestrutura, o comportamento do nosso consumidor, as nossas legislações, enfim, todas as outras variáveis que fazem com que influenciem a mobilidade de uma forma geral são muito específicas. Então não necessariamente a gente vai ter que simplesmente copiar, como era no passado, a indústria automotiva, o que fazia lá fora, você copiava os processos produtivos e produzia aqui, o carro lá de fora era o mesmo carro aqui. O carro pode ser a plataforma do ponto de vista de hardware, a mesma coisa, mas o software que vai estar gerenciando isso, do ponto de vista do legislativo, do ponto de vista de experiência do usuário, vai ser muito específico. Então aqui a gente vai ter que trabalhar muito nessa customização, e aí muitas coisas que a gente faça aqui também do ponto de vista da criatividade que nós temos, da competência técnica, tecnológica dos profissionais, nessas soluções podem ser inclusive exportadas para as outras regiões. Uma das por exemplo, melhores soluções que nós temos do ponto de vista de descarbonizar com baixo custo é a questão do etanol, né? A gente vê que isso é uma tecnologia tipicamente brasileira que está muito madura desde a questão do agronegócio até a indústria automotiva. Então toda a cadeia de valor foi preparada e hoje a gente tem uma das melhores matrizes de transporte, equivalente aí quase ao que a Noruega está fazendo em termos de descarbonização, usando os biocombustíveis. Agora eletrificando você vai ficar ainda mais limpo. Então nós temos essas vantagens que a gente tem que saber realmente se diferenciar do restante, que ainda tem um desafio maior nessa questão da descarbonização, e a gente consegue estar mais avançado, por exemplo, nesse aspecto em relação às tecnologias que nós, desde a década de 70, viemos desenvolvendo como pró-álcool, né? Então, e a gente hoje está podendo escalar isso e até exportar isso para algumas outras regiões no mundo, por exemplo, na Índia, no Sudeste Asiático, que também tem questões de plantação de cana, que talvez tenham dificuldades também de conseguir ter a questão do poder de compra de um carro elétrico é limitado pela questão da tecnologia ser mais cara, você fazer essa descarbonização com essas tecnologias de biocombustíveis que eles têm a capacidade, porque eles também hoje têm plantação de cana-de-açúcar e podem produzir etanol lá, e o Brasil exportando a tecnologia do biocombustível para os outros países no hemisfério sul, que é um hemisfério mais pobre do ponto de vista de poder de compra e não pode simplesmente transitar
para um veículo elétrico, como eles estão fazendo nos Estados Unidos, na Europa, na China, que tem muito incentivo governamental. E o Mover tem exatamente essa pegada de como fazer essa nossa indústria se adaptar com as soluções locais, com inovação e com muita pesquisa, exatamente para a gente conseguir, no nosso contexto, ser capaz de ser competitivo para promover a mobilidade sustentável para o nosso consumidor nas nossas condições, com um poder de compra que nós temos, né? Muito legal. Eu estava justamente aqui ouvindo tua fala, né, a fala de vocês, e estava pensando, né, olha quanta coisa que a gente consegue ainda pensar e explorar, né, você bem comentou, né, existe ainda uma possibilidade de explorar mais esse mercado, de incentivar mais para que esse estudo, né, possa chegar no estado da arte, desenvolver ainda coisas que a gente ainda não chegou, né, comparado aí a outros países mais emergentes, né, tendo em vista, obviamente, também as dificuldades e os desafios que a gente tem sociais aqui no país, né. E aí, Aninha, para a gente poder fechar, né, junto com o Sergião aí, com o Wagner, como é que essas fontes de fomento possam auxiliar, né, em termos de tipos de apoio nesse tipo de incentivo de pesquisa, em coisas que ainda possam vir a surgir? E vocês conseguem lembrar algum case de sucesso para que a gente possa finalizar aqui esse papo, trazendo alguns exemplos também para os nossos ouvintes? Tá. Aqui no SES a gente tem alguns cases de sucesso, tá? Mas eu preferia passar a palavra aí para Wagner, para ele trazer aí os cases que ele tem conseguido desenvolver aí junto com a Stellantis. Uhum. A gente tem um que é muito interessante, que é o que a gente chamou de retrofit, foi usando verba de fomento do Rota 2030 com o Senai de Jaraguá do Sul, que a gente fez com que um veículo comercial leve, né, um Fiorino, ele fosse convertido de um veículo a combustão para um veículo elétrico, usando a mesma plataforma naquele veículo que já existia. Porque também não adianta você, por exemplo, na questão de descarbonização, você colocar um veículo novo elétrico na frota e aquele veículo antigo, você simplesmente deixar ele rodando na mão de outro usuário. Então, você efetivamente resolveu o problema de descarbonização daquele, talvez, cliente, daquele operador logístico. Mas aquele carro que era o anterior passou para a mão de outro e ele continua poluindo. Então, a gente viu nesse sentido a oportunidade de depois, primeiro, fazer uma descarbonização efetiva não somente do veículo que o frotista vai usar, mas do parque circulante, inclusive, e de uma forma mais competitiva, porque muitos usuários desse tipo, por exemplo, de veículo, são pequenos empreendedores, são autônomos, por exemplo, e que prestam serviço para esses operadores logísticos que são agregados. Então, um veículo elétrico hoje custa muito caro, por exemplo, na faixa de um fogão elétrico desse porte, na faixa de 250 mil reais. Então, um veículo a combustão custa metade disso. Então, ou seja, por que você vai ter que eletrificar e o veículo antigo fica rodando no parque circulante? Por que você não consegue fazer uma eletrificação de baixo custo, aproveitando aquele veículo já num conceito de economia circular, fazendo um retrofit para transformar aquele veículo elétrico? Então, esse foi um projeto que foi feito com verba do programa Rota 2030, usando aí o próprio Senai como base tecnológica para fazer o processo. Trouxemos parceiro como a VEG, que é um parceiro que está nessa parte de sistemas de propulsão elétrica, baterias, e um parceiro também, a Fiotec, que era a parte de programação, calibração com o motor, da parte de integração do sistema de controle motor. Então, isso tudo foi feito com verba do fomento. Praticamente 90% foi incentivado pelo programa Mover, é fundo não reembolsável, onde a nossa contrapartida foi praticamente econômica, quase nenhum aporte financeiro, e principalmente da startup, que era a Fiotec, praticamente desenvolvendo o sistema com o mínimo de custo, e todo o sistema sendo trabalhado pelo Senai, onde teve ali uma transferência de conhecimento, um aprendizado, para que a gente conseguindo agora, na fase que a gente está, que a gente fez uma prova de conceito, nós temos 2 protótipos que estão funcionais, estamos agora evoluindo para talvez fazer 20 modelos desse tipo, do ponto de vista com um MVP, para colocar em operadores logísticos, para ver ele em real life, como é que ele no mundo real, nas rotas dos efetivos operadores logísticos, como ele se comporta do ponto de vista de confiabilidade, do ponto de vista de performance, para a gente ver se a gente consegue trabalhar dessa forma, com uma proposta de democratizar a descarbonização, por exemplo, com um veículo elétrico de baixo custo para esses autônomos, e também, por exemplo, grandes frotistas que tenham eventualmente necessidade, e reduzir o esforço de CAPEX, de investimento, para você, em vez de fazer a compra de 10
veículos elétricos, você poder fazer, por exemplo, o retrofit de 20 ou 30 veículos que ele tenha na frota dele, aproveitando exatamente a mesma parque circulante que ele tem hoje. Então, são exemplos que a gente tem buscado, que não necessariamente está sendo feito lá fora e que é típico aqui do Brasil por uma questão de baixo custo, uma solução de baixo custo, inteligente e criativa com os próprios parceiros locais de indústria, como a WEG, e de outros parceiros como o Senai, para transferir essa tecnologia depois, se isso for para o mercado, as nossas concessionárias, ele depois fazer toda a parte de treinamento, de capacitação, para que as nossas concessionárias possam ser centros possíveis depois no futuro de retrofit e conseguir fazer a estrutura de pós-venda dessa concessionária se adaptar para fazer essa transformação também na ponta com o cliente final. É um exemplo que eu acho que é muito legal. É muito legal isso, né? E aqui no César, como nós somos uma unidade Embrapi, boa parte dos nossos projetos a gente vem executando com esse tipo de recurso também, né? E um exemplo que eu acho que vai terminar casando aí em algum momento aí com esse projeto de Wagner, a gente vem trabalhando com uma startup no desenvolvimento de uma plataforma de recarga inteligente de veículos elétricos, tá? Então, que vai permitir fazer uma melhor gestão, não só da frota de veículos elétricos, como já definir, né? Qual é o melhor ponto de recarga para aquele veículo, aonde é que ele vai ser mais rápida a recarga dele. Inclusive, a gente já vem trabalhando, já vem fazendo pesquisas e estudando os protocolos de comunicação e os protocolos para esses projetos de recarga e fontes de pagamento, como o CPI, por exemplo. Então, você pode ver que existem diversas iniciativas que, no futuro, elas vão todas se juntar, tá? Então, exatamente para que a gente possa ter uma sociedade melhor, onde a gente fala de interoperabilidade entre todos os pontos, né, e interconectividade. É nisso daí que o programa Mover, ele entra fortemente para essa evolução aí da indústria. Muito bom, gente. Que papo massa, assim. Foi muito rico trocar, né, essas informações, explorar mais, conhecer, inclusive, de perto o nosso futuro, né, desse setor que é tão chave na nossa vida, né? Eu acho que eu gostaria só de complementar em cima da fala da Ana e agradecer o convite, porque eu vim aqui também, não só para participar do podcast, mas a gente teve 2 reuniões ontem, onde eu tive a oportunidade de conhecer a solução dessa startup que foi desenvolvida aqui pelo trabalho com o César, e a gente vê a possibilidade realmente de trabalhar muito próximo aqui com o ecossistema que o César tem, com as competências técnicas que o César tem, e o programa Mover ainda tem vantagens melhores ainda para incentivar soluções e inovações aqui, porque, por exemplo, o programa dá um diferencial de, por exemplo, ter 90% de incentivo quando você tem startups ou ICTs aqui no Nordeste. Então, eles incentivam mais ainda do ponto de vista do fundo ser aportado com menos esforço econômico das empresas que estejam aqui trabalhando conosco. Ou seja, trabalhar com o ecossistema do César também significa também ter mais fundo e mais disponibilidade e menos esforço econômico e financeiro das empresas que vão estar aportando os recursos aqui. E as competências aqui. Nós temos aqui a planta na Jeep em Pernambuco, que inclusive é a planta mais moderna, uma das mais modernas do mundo, inclusive em termos de estado da arte também, do ponto de vista de montagem e produção. Então não poderia ser diferente também da gente não estar aqui com vocês no César para desenvolver essas soluções que a Ana falou, por exemplo, com empresas que estão, ou startups que estão aqui no Porto Digital e principalmente embarcadas no ecossistema do César. Sim, é Pernambuco desenvolvendo para o mundo, né? Isso aí. Isso aí. Isso aí. Exatamente. Gente, a gente amou bater esse papo com vocês. Também conhecer de perto, né, o nosso futuro, por que não, né? Com essas soluções, né? Essas possibilidades e reflexões que a gente tem aí. E como a Aninha falou, né? Que massa que tá podendo desenvolvê-las aqui em Pernambuco para o mundo inteiro. É algo que anima bastante, né? E especialmente desse setor que é tão chave aí na nossa vida. A gente também teve a oportunidade, né, um presente imenso de poder conversar com a nossa audiência e trazer um presente, né? Tem um e-book novinho em folha sobre o Mover, esse projeto, né, esse incentivo que foi tanto falado aqui. Nesse e-book, o César e a BGI oferecem uma visão das principais mudanças, implicações práticas e as oportunidades em PDI que surgem para os profissionais e empresas do setor como o Mover. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e desse episódio, então
Não perde tempo, vai lá, consome ele, compartilha, vai ser muito legal para você conhecer um pouco mais de perto tudo isso que a gente acabou de falar. Bom, por fim, gostaria aí de agradecer, né, a presença dos nossos convidados. Foi um prazer imenso estar conectado aí com o Serjão, parceirão aqui da gente, ter vocês aqui conosco, especialmente aqui o Wagner, a Aninha, que é uma parceirona aqui do nosso negócio, um exemplo aqui pra gente de gestora. E queria pedir aqui para que vocês possam fazer os seus comentários finais aí, deixar esse recado aí para nossa audiência. Começando aí pelo Serjão lá online. Muito bom, muito bom. Agradeço a oportunidade aí, Paty, da participação. Acho que é um tema muito interessante, né? Como você mesmo disse, é o futuro, né? A gente está falando do nosso futuro, do futuro de como as coisas vão acontecer, né? E de como o Brasil vai se desenvolver, né? Então é um tema super interessante. Fico muito honrado em poder participar desse processo todo, né? De estar dentro dessa onda, né? Acho que é uma questão que me motiva muito. Acho que é bem massa e muito obrigado aí pelo convite e por poder participar aí do CesarCast. Também só tenho a agradecer e, assim, muito orgulho de estar dentro desse ecossistema, de estar aqui fazendo um trabalho que a gente ama tanto, né, que é trabalhar com tecnologia, e a gente saber que a gente está conseguindo transformar um pouquinho, né? A gente transforma o mundo, a gente transforma as organizações, a gente consegue transformar as cidades, a gente vai conseguir transformar a vida das pessoas. Então, é muito positivo e é muito bom saber que a gente está aí dentro de todo esse ecossistema. É isso aí, em nome da Stellantis, agradecer, em meu nome também, a oportunidade de estar aqui e convidar também a audiência para poder estar compartilhando também esses conhecimentos com vocês aí, para que eles façam parte dessa transformação, efetivamente, né, sendo desenvolvedores, trabalhando aí na solução como startups, para que a gente consiga transformar essa indústria e o nosso planeta num planeta mais sustentável, né? Porque não existe planeta B, né? Não existe plano B, não existe planeta B. Então, enquanto não chegarmos em Marte, a gente tem que sobreviver aqui mesmo. Então, vamos fazer a coisa acontecer aqui com vocês e não apenas Stellantis. É toda uma colaboração no ecossistema e, principalmente, o melhor capital de qualquer empresa hoje é o capital humano. E aqui a gente tem uma escola com exemplo, né, para o mundo de desenvolvimento de tecnologias que vão ser sustentáveis para os negócios e para o planeta. Então, convido a vocês a nos ajudar como Stellantis a fazer essa transformação da indústria da mobilidade sustentável. Muito joia, pessoal. Muito obrigada também aos nossos queridos amigos ouvintes que permaneceram aqui conosco. Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais. Vai estar aqui também os links, né, da Stellantis, do pessoal que começou aqui com a gente hoje, do César. E se você tem alguma sugestão, algum comentário a fazer sobre o assunto, ou mesmo uma crítica, chega junto, manda aqui um e-mail pra gente, podcast@cesar.org.br, ou deixa sua mensagem nas nossas redes sociais. Muito obrigada, pessoal. Bora dali e até mais. Valeu! Obrigado. Até mais.